Era uma noite muito tranquila. Antônio e sua família já estavam prontos para se deitar. Eles moravam no sítio e todos já estavam preparados para ir para seus quartos e iam dormir. A esposa do seu Antônio levou 2 meninas e 2 meninos para um quarto, enquanto o Antônio seguiu para o quarto dele. Enquanto ela estava colocando as crianças para dormir, ela viu uma luz passando atrás da janela, lá para o lado de fora. Ela ficou olhando, não comentou nada para as crianças para não assustá-las. De repente o Antônio veio se aproximando do quarto também e ficou olhando para a esposa dele. E ela já entendeu que talvez ele tivesse visto também aquele feixe de luz que estava rodeando a casa. Logo, a luz apareceu novamente e começou a entrar pela fresta da janela e também pelas frestas das telhas e também por baixo das portas lá da casa. Nesse momento as crianças ficaram assustadas porque elas viram também que tinha alguma coisa lá fora com a luz acesa. Eles perguntaram: "O que é isso, mãe? Pai, o que é isso que está acontecendo?" O seu Antônio não sabia o que era. Devagar ele foi até a porta lá da sala, abriu e viu que a luz era muito forte e parecia que estava em cima da casa deles. Seu Antônio não quis esperar muito tempo. Foi chamar a esposa e as crianças e saíram lá para a rua. Eles chegaram numa estrada de terra escura e foram caminhando. Ele falava: "Não olhe para trás. Vamos até o bar lá no vilarejo. O bar fica até tarde, aberto, e lá nós encontraremos abrigo e ficaremos em segurança até a gente descobrir o que está acontecendo aqui." O que eles não sabiam que lá naquele bar também, para onde eles estavam indo, estava acontecendo uma transformação. Um lobisomem estava surgindo naquele lugar. Quando eles chegaram no vilarejo e ficaram parados diante da porta do bar, o seu Antônio percebeu que tinha um bicho lá dentro. Era um ser muito grande, o corpo todo cabeludo. O seu Antônio foi se aproximando devagar, pediu para que a esposa e as crianças ficassem esperando para o lado de fora. Quando o seu Antônio chegou na porta do bar, aquele animal veio correndo para cima dele. Sem esperar muito tempo, o seu Antônio percebeu que havia um cabo de vassoura encostado na parede do lado de fora. Ele pegou o cabo de vassoura e, com sangue nos olhos, começou a bater naquele bicho. Claro, o seu Antônio queria proteger a família. Seu Antônio queria proteger a esposa e os filhos que estavam ali fora. Ele não queria que aquele animal se aproximasse da família dele. O animal, com ódio também, tentou resistir àquelas pancadas, mas o seu Antônio estava com muito desejo de proteger a família e batia cada vez mais forte na costa daquele bicho que ele não sabia ainda o que era. O bicho saiu correndo, foi lá para a rua e se embrenhou no meio do mato lá do outro lado. Havia uma capoeira de mata lá do outro lado da rua e o bicho foi se esconder naquele lugar, fugindo das batidas do seu Antônio. Enquanto o seu Antônio estava voltando para perto da família dele, o seu Carlos, que era vizinho do bar, ouvindo o barulho, saiu para saber o que estava acontecendo. Ele encontrou o seu Antônio e perguntou para ele: "Ô, seu Antônio, estou por aqui. Eu ouvi um barulho. O que será que aconteceu? Será que alguma coisa aconteceu aqui no bar?" O seu Antônio começou a conversar com o senhor Carlos e explicou para ele tudo o que havia acontecido ali poucos antes dos dois estarem ali conversando. Ele falou também que lá no sítio onde ele mora, uma luz muito forte surgiu em cima do telhado da casa e eles ficaram com medo e por isso eles foram até ali no vilarejo. E a ideia deles era ficar dentro do bar durante algum tempo até que pudessem voltar em segurança para casa, porque ele estava preocupado com aquela luz que ele não sabia o que era, nem de onde veio e nem o que estavam querendo lá no sítio onde ele mora. O senhor Carlos falou para ele: "Não se preocupe, seu Antônio, pode ficar na minha casa. Se o senhor quiser, eu tenho uma casa no fundo e
Tanto o senhor quanto a sua esposa e seus filhos poderão ficar ali. Passem aqui essa noite e amanhã, quando amanhecer e o sol já estiver alto, eu vou com o senhor lá no sítio. E então a gente pode ver se aconteceu alguma coisa lá ou se está tudo em ordem. O seu Antônio, preocupado com a família, aceitou o convite. Ele chamou a esposa, os filhos, e foram lá para o fundo da casa do senhor Carlos. Ao amanhecer, o seu Antônio levantou cedo. Ele estava bem sonolento. Ele dormiu pouco à noite, preocupado, pensando em tudo o que tinha acontecido. Ele pensava na luz que ele viu lá no sítio e também naquela fera que ele encontrou ali dentro do bar. Quando ele saiu de dentro da casa, o senhor Carlos já estava lá fora esperando por ele uma garrafa de café e uns pedaços de pães. O seu Carlos falou para ele: tome o café e depois nós vamos juntos lá no seu sítio. E o seu Antônio falou para ele: o que será que era aquele bicho que estava ali no bar? Aí o seu Antônio, mais calmo, deu um pouco mais de detalhes para o seu Carlos. E o seu Carlos disse: pela sua narrativa, pelo que o senhor está contando para mim, o que o senhor viu dentro do bar só pode ser um lobisomem. Foi só então que começaram a pensar o que deveria ter acontecido com o dono do bar. Porque na noite anterior, depois do acontecimento do encontro da fera e o seu Antônio, depois daquela briga que teve ali na frente do bar, quando o senhor Carlos saiu para ver o que estava acontecendo, eles foram até o bar, procuraram o dono, o proprietário daquele lugar, mas não o encontraram. Então, por segurança, eles fecharam a porta do bar e amarraram por fora e depois foram para a casa dele. Onde será que estava aquele homem? Ele não morava ali perto, ele vinha a uma distância de mais ou menos uns 2 quilômetros para trabalhar no bar. Então o senhor Carlos falou: seu Antônio, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro lá no seu sítio ver o que está acontecendo lá, para ver se está tudo bem, e depois a gente vai até a casa do dono aí do bar, para saber se está tudo bem com ele. Enquanto eles estavam caminhando pela mesma estrada de terra que o seu Antônio passou durante a noite com a família, eles viram que o Manuel, que era o dono lá do bar, estava vindo ao encontro deles. E parecia que o Manuel estava machucado. Ele estava mancando, estava todo sujo, com a roupa rasgada. Quando ele se aproximou, eles pararam e começaram a conversar. Eles sentaram no barranco, ali na beira da estrada, e falaram sobre os acontecimentos da noite. Então eles perguntaram para o Manuel por que ele estava todo sujo daquele jeito. Por que ele estava com a roupa manchada e parecia sangue. E por que ele estava mancando. O seu Manuel, sem responder nada, levantou-se de onde ele estava sentado e começou a ir na direção do vilarejo, provavelmente com a intenção de abrir o bar. O senhor Carlos e o Antônio ficaram conversando e o Carlos disse: Antônio, talvez eu esteja enganado, mas pode ser que o Manuel se transforme em lobisomem. Veja a situação dele. Como ele está sujo, com a roupa rasgada e parece que tem sangue manchando a roupa dele. O seu Antônio falou: será que é isso mesmo? Enquanto eles estavam conversando, chegou 2 rapazes montados num cavalo e eles começaram a perguntar se eles tinham visto alguém passando por ali. Eles disseram: lá na nossa fazenda, durante a noite, houve uma briga de alguns animais e mataram 2 cabras e 2 bezerros. E nós estamos procurando, talvez seja alguma onça que apareceu aqui na região, ou algum sujeito que entrou lá, algumas pessoas maldosas que tentaram roubar as cabras e os bezerros e não conseguiram levar embora. E perguntaram para o Carlos e também para o Antônio se eles viram alguém passando ali na rua. Preocupados em dizer que encontraram somente o Manuel, porque não sabiam o que aqueles 2 fariam para o Manuel, achando que era ele que teria ido lá na fazenda
e matou os animais. Eles disseram: não, nós não vimos ninguém passando aqui. Nós estamos indo lá para o sítio e até o momento não encontramos ninguém. Vocês são as duas pessoas que nós encontramos agora, nesta manhã. Os dois cavaleiros agradeceram e seguiram o caminho. Enquanto isso, o Antônio e o Carlos foram lá para o sítio. Chegando lá, eles verificaram que estava tudo em ordem. Os animais que o seu Antônio tem lá no sítio estavam presos lá no curral. Nada aconteceu com eles e nem mesmo com a casa. Os cachorros estavam lá na frente, mas eles não demonstravam que estavam assustados como estiveram durante a noite passada, enquanto estavam latindo muito no momento em que as luzes começaram a rodear a casa. Então, estando tudo bem ali, o seu Antônio e o Carlos voltaram lá para o vilarejo e depois a família do seu Antônio também foi com ele de volta para casa. Ficou aquela dúvida: quem seria aquele animal? Será que realmente o seu Manuel, o dono do bar, se transformava num lobisomem? E aquelas luzes que surgiam em cima da casa? O que poderiam ser? Eles não têm respostas. A conversa saiu daquele lugar e muita gente começou a comentar sobre aqueles acontecimentos naquele vilarejo, na cidade de Alto Paraíso, em Goiás. Mas, depois daquela noite, essas coisas não mais aconteceram. O seu Manuel, provavelmente preocupado que as pessoas descobrissem que ele se transformava em lobisomem, pouco tempo depois, ele acabou fechando o bar e foi embora para uma outra cidade. Ninguém tem notícia dele. Aquele bar que o seu Manuel cuidava agora está nas mãos de outra pessoa, que disse que comprou de alguém que estava oferecendo por um preço muito bom, mas ele também não sabe nada do seu Manuel. Então, até o momento, nada mais de assustador aconteceu naquele vilarejo, na cidade de Alto Paraíso, no estado de Goiás.